Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal Horizonte Espírita. Nós estamos hoje dando continuidade ao estudo da obra Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos iniciando hoje, vamos comentar um pouquinho hoje sobre o capítulo 20, intitulado Eles Também. Então, Emmanuel vai trazendo para nós informações, né, falando sobre esse medianeiro numa forma muito peculiar. Então, ele vai nos dizendo, em síntese, né, do capítulo, que o medianeiro, o médium, é como qualquer outra pessoa, com seus problemas, suas dificuldades, seus aprendizados. Então, Emmanuel diz assim: compadece-te dos médiuns de todas as procedências, mas notadamente daqueles que abraçam no serviço a estrada do aprimoramento e da redenção. Então, o que Emmanuel está falando aqui de primeiro momento para nós, né, que a gente pode fazer alguma reflexão a respeito? Então, ele diz que nós temos que nos compadecer dos médiuns, não é? Que nós não somos, médium não é especial, enfim, ele está aqui equiparando, né, deixando igual os médiuns ostensivos em relação a todos os outros. Vamos lembrar que lá no item 159 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec fala que todos nós somos médiuns, que a mediunidade é inerente ao homem, mas ele vai deixar denominado para melhor estudo e compreensão nossa, e a forma como a gente diz mesmo, né, intitulando médios apenas os médios ostensivos. Então ele diz que nós temos que nos compadecer desses médios, principalmente, né, ele está falando daqueles que abraçam no serviço a estrada do aprimoramento e da redenção. Ou seja, a mediunidade, ela pode acontecer, né, a ostensiva, né, nós estamos falando, em qualquer pessoa, não é? De qualquer classe social, de qualquer recursos morais, tendo ou não é? De qualquer entendimento. A mediunidade, ela é inerente ao homem. A mediunidade, ela não escolhe, não faz acepção de pessoas, não é? Cada um tem aquilo de que é necessário para si. Mas acontece que nós sabemos que Emmanuel já nos deixou claro, nesta obra mesmo, que a mediunidade, que a primeira tarefa do médium é evangelizar-se, como nós já comentamos aqui várias vezes. Então, aquele médium que está verdadeiramente tentando o seu aprimoramento, buscando, né, se libertar dessas vibrações inferiores, se libertar desses sentimentos, né, inferiores, esse médium que está trabalhando, e a gente sabe a dificuldade de todos nós para esse aprimoramento, então aí Emmanuel diz, então compadece-te, né, desses médios, principalmente desses médios, porque eles estão aí na luta, não é? Aí ele vem dizendo: sabes que a existência te pede o exato desempenho das próprias obrigações. Aí ele está falando, né, para alguém assim, como se ele estivesse falando, olha, você sabe como que é a sua existência, como que você tem obrigações, como que você, para esse aprimoramento, o que você precisa fazer, o que você precisa dispor, né? Então, você sabe, eles também, diz Emmanuel, ou seja, os médios ostensivos também conhecem. Compreendes que é preciso disciplinar o tempo, a fim de que não caias no descrédito de ti mesmo, né? Eles também, diz Emmanuel. Não estimarias explorar a bolsa alheia, quanto podes e deves viver à custa do próprio esforço. Eles também. Então, Emmanuel vai trazendo para nós, né, essas comparações. E é interessante quando ele fala que não estimarias explorar a bolsa alheia, vivendo do seu próprio esforço. Porque nós sabemos que nós aprendemos dentro da doutrina espírita, né, que a mediunidade não se cobra, não é? Não se troca favores,
para a mediunidade, em hipótese alguma, não é verdade? Porque aquilo que nós recebemos de graça, não é de graça, nós temos que distribuir. Então também ele já está fazendo uma alusão a isso, não é? A esse tipo. E cobrar aqui a gente tem que ter na nossa consciência que não é só questão financeira, tá? A gente não pode exigir uma atenção especial, né? Privilégios, né? Isso também que Emmanuel está falando para nós. E ele vem seguindo no capítulo com essas comparações que são realmente interessantes. Então ele diz assim: não ignoras você, né, que tentarias debalde ensinar a outra pessoa o acesso à virtude, sem base no bom exemplo, começando na tua própria casa. Então, ou seja, nós sabemos que nós precisamos ser um bom exemplo para as pessoas, nós já estamos aprendendo isso, né? Aprendemos com Jesus, estamos aprendendo com a doutrina espírita, de que exemplo fala mais que 1000 palavras, né? Não é assim que nós aprendemos? Então, nós sabemos que temos que ser esse exemplo bom para as pessoas, começando aonde? Começando na nossa casa, começando com esses nossos irmãos que reencarnaram conosco, para essa nossa tarefa, né? Para essa nossa caminhada aqui. Eles também, diz Emmanuel, né? Os médios também sabem disso. Sofrerias, de certo, se alguém te exilasse do trabalho digno, lançando-te à zombaria e ao desapreço. Né? Se a gente recebesse essa zombaria, né? Esse afastamento daquilo que nós estamos fazendo, enfim, eles também. Não podes dar o tempo todo ao ideal. Quer dizer, a gente não pode, né, o tempo todo fazer só aquilo que a gente quer, não é? Porquanto não te encontres livre de compromissos ante as rotas humanas. Ou seja, nós temos que cumprir as nossas responsabilidades, as nossas obrigações. Nem sempre é aquilo que a gente quer fazer, nem sempre é aquilo que a gente gosta de fazer, que nos dá prazer, mas é o necessário. Eles também, diz Emmanuel. Vives num corpo suscetível de quedas, de enfermidade, muita vez carecente de remédio e socorro, e sempre necessitado de higiene e de alimentação. Eles também. Percebendo que não podes satisfazer irrestritamente e reconhecendo que a construção do bem é sementeira e seara de todos, agradeces, feliz, a desculpa espontânea do próximo diante de tuas faltas involuntárias. Eles também. Ou seja, Emmanuel está falando assim, se nós já reconhecemos, se nós sabemos que a nossa construção íntima, a nossa construção no bem, que é o nosso aprimoramento, a nossa evolução espiritual, ela é sementeira, não é porque ele diz sementeira, porque ele fala da seara, né? Então é aquela plantação de todos nós, de todos nós. Todos nós estamos aqui com esse objetivo, de nos aprimorarmos dentro aqui dessa experiência que nós estamos vivendo, não é? Médios ostensivos ou não, somos todos iguais, é isso que Emmanuel está falando para nós. Então todos nós temos essas nossas necessidades, essas nossas responsabilidades, todos nós temos essas observações a fazer na vida, não é? Todos nós temos essas fragilidades, como todos. Então, ele está justamente indicando que não existe essa superioridade. E às vezes, né, nós costumamos dar essa superioridade, no caso de um medianeiro que tem um pouquinho mais de notoriedade. A gente acaba fazendo isso, acaba sendo natural nosso. Mas Emmanuel está tentando dizer para nós que não é bem isso que nós temos que fazer, o caminho que nós temos que seguir. Porque todos nós somos falíveis de queda. Todos nós estamos em aprendizado. Vamos lembrar que Emmanuel, né, diz para nós que os médios são aqueles espíritos que erraram desastrosamente. Olha só, não é? Como que ele traz para nós essa versão. Erraram e desastrosamente.
e agora, em algum momento, né, em algum momento das suas reencarnações, das nossas reencarnações, mas agora estamos com essa possibilidade de aprimoramento, de trabalho, de crescimento que a mediunidade ostensiva nos oferece. Mas temos tudo isso aqui, olha, passamos por todos esses momentos, temos essas características, não é? Como todos, médios ostensivos ou não. E é um risco muito grande quando a gente coloca esse médium, eu digo esse médium, não digo especificamente, obviamente, de ninguém, mas esse médium que está mais em notoriedade, é um risco quando a gente coloca essa pessoa num patamar superior. É claro que, pelo aprimoramento que ele está construindo, se ele consegue construir, né, em si mesmo, é claro que pelo conhecimento que ele está buscando, é claro que por atitudes, exemplos que ele possa nos dar na sua vida, no seu trabalho, né, na sua tarefa mediúnica, óbvio que isso é um exemplo importante para nós. Mas não é só em relação ao médium, em relação a todos nós podemos e devemos ser exemplos bons para as outras pessoas, né, em todas as questões da nossa vida, em todas as circunstâncias da nossa vida. Mas realmente colocarmos num pedestal é algo muito difícil, é algo muito sério, né? Inclusive para o próprio médium, né? É sério para nós e é sério para o próprio médium. Porque em algum momento ele pode ter uma queda moral na tarefa, algo que possa acontecer, porque nós somos falíveis mesmo. Né? E a mediunidade, nós temos esse nosso desenvolvimento, essa busca do aprimoramento, da educação mediúnica, mas existem momentos e momentos na nossa vida. Existem momentos que estamos um pouquinho mais equilibrados, tem momentos que algo nos acontece que nos tira realmente daquele prumo, né, por uma determinada fase, e isso tudo acarreta. Isso tudo vai ter essa consequência nesse processo mediúnico, nessa tarefa, nesse trabalho que se atua mediunicamente. Nós temos um exemplo maravilhoso, obviamente, de um médium, que é Francisco Cândido Xavier, né, que ele está acima, claro, mas por quê? Não é por conta só da tarefa mediúnica que ele teve, não é por conta dele ser, não é na tarefa que eu quero dizer, não é por conta dele ser médium, né, ter sido aqui enquanto esteve entre nós reencarnado, um medianeiro, mas é por conta da vida que ele viveu, né, da forma que ele viveu, da forma como ele se relacionou com as pessoas, a doação que ele se propôs, né, diante dessa tarefa mediúnica abençoada, maravilhosa que ele veio ter aqui. Então ele se entregou totalmente, né, e nós realmente, pensando bem, eu até escutei um palestrante falar já faz um tempinho, em outro momento, né, e isso realmente ficou martelando na minha cabeça. Nós não temos a condição, acho que nós não conseguimos perceber, observar atentamente a grandeza desse espírito que estava entre nós, né, que foi Francisco Cândido Xavier. Acho que nós não conseguimos, poucos, né, talvez, que estivessem ali bem na sua intimidade, mas a maioria de nós amamos Chico Xavier, ele é um exemplo para nós, tantas coisas, a obra dele está aqui, ó, nas nossas mãos, né, Seara dos Médiuns, a psicografia de Chico. Então, um medianeiro é maravilhoso, né, uma ponte especial entre a espiritualidade, os desencarnados e nós. Então, foi uma tarefa grandiosa, uma missão grandiosa, mas foi um homem, né, foi uma pessoa que foi exemplo de vida para nós, com a sua humildade, com a sua compreensão. E olha que passou muitas dificuldades na vida, foi um verdadeiro missionário. Então isso nós temos como exemplo, não pelo fato apenas de ser médium, da mediunidade de Chico Xavier, mas por conta da doação dele à vida e a nós, né? Ele se doou à humanidade, essa que é a verdade, né? Esquecendo de si mesmo, através dessa tarefa mediúnica, dessa missão, ele se doou à humanidade. E esse, sim, é um exemplo que a gente tem, né, aí no nosso coração, na nossa consciência. Mas segue Emmanuel no capítulo.
Então ele diz: ajudemos aos companheiros da mediunidade em nossos templos de confraternização e de amor, ou seja, nas nossas casas espíritas, né? Ajudemos. Nós também temos que saber, mas mesmo aquela pessoa que está na reunião mediúnica e que não é médio ostensivo, é muito necessário o conhecimento sobre a mediunidade, não é? Para não ter julgamentos equivocados, para não se precipitar também nos seus julgamentos, nós precisamos desse auxílio, dessa união, né? Principalmente dentro da reunião mediúnica, que ela é um corpo único. Allan Kardec nos diz, é um feixe, né? E quanto mais coeso esse feixe de energia, de luz, né? Mais coeso na sua sintonia, na sua vibração dos participantes, melhor será o nosso desempenho de todos ali presentes, e melhor será o auxílio, né, que possamos oferecer ali, e principalmente o nosso aprendizado. Então, é importante que todos nós tenhamos esse conhecimento, né, para quê? Para ajudar também esse medianeiro, esse médium, né, que em muitos momentos a tarefa pode se tornar difícil. Então, a gente precisa desse auxílio. E qual nos acontece, diz Emmanuel, eles também trazem consigo as raízes profundas do pretérito sombrio. Todos nós tivemos o nosso passado, né? E se estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, é porque estamos expiando, estamos em provação também. E somos ainda desses espíritos dentro daquele grau de espíritos imperfeitos, né? Uns já saindo, uns ainda permanecendo, e a gente está aí nessa busca, né? Nesse trabalho. Então, qual nos acontece, diz Emmanuel, também os médios são afrontados por enigmas do sentimento a lhes desafiarem a fé. Olha que interessante. Mesmo sendo essa ponte, né, mesmo tendo essa conexão mais intensa, mais ampla com a espiritualidade, com o plano espiritual, pode acontecer de termos fase de que parece que a nossa fé não está tão fortalecida. Porque nós somos ainda esses espíritos imperfeitos, não é? E nós estamos recebendo as consequências dos nossos atos passados, como todos, né? Como todos. Então, somos falíveis às vezes dessas quedas, desses pensamentos. Por isso Jesus nos pede a todos que a gente ore e vigie, para que essas quedas sejam menores, aconteçam menos, sejam menos intensas, que a nossa fé seja sempre fortalecida. Mas existem momentos, não é? Então, Emmanuel diz, os médiuns, eles também são seres humanos em conflito consigo mesmos. E como? Né? A gente vive nesse embate, como diz Paulo de Tarso, bom combate, que é essa luta, que é a única luta que nós vamos travar aqui. Não é a luta com o vizinho, com o parente, com o amigo, com o outro, com ninguém. A nossa luta que nós vamos travar aqui é a nossa luta íntima, não é? Então nós estamos nesse conflito também, como todos. Eles também lutam, diz Emmanuel, também choram, também erram, também sofrem, né? Também sentem. É tudo igual, somos todos criaturas divinas, né? Somos todos partes da criação da mesma forma. Como nós, diz Emmanuel, não precisam de elogios e homenagens. Com certeza não. Isso é o que menos um médium ostensivo necessita, de elogio e de homenagens. Mas de apoio e compreensão, para que venham a caminhar entre sombras menores. Já que todos nós, encarnados e desencarnados, em atividade aqui na Terra, respiramos ainda muito distantes da grande luz. Olha só, Emmanuel coloca todos nessa mesma caixa, né? Nesse mesmo quadradinho. Estamos todos ainda distantes de luz. Mesmo os desencarnados, que estão aqui neste âmbito, né? Desta nossa dimensão. Senão não estariam aqui. Como nós, senão não estaríamos reencarnados num planeta de provas e expiações. Então, nós estamos distantes ainda da grande luz. Né? Nem conseguimos conceber, né, essa grande luz, porque nós estamos ainda distantes.
Mas é importante, o que importa bem para nós agora, que já somos mesmo desta condição, o importante é que a gente reconheça isso, todos nós, e que a gente trabalhe nesse nosso aprimoramento, né? Utilizando tudo aquilo que a vida está nos oferecendo, que é a lei maior de amor de Deus, nos oferecendo as oportunidades. E é óbvio que a mediunidade é uma rica oportunidade, mas precisamos ter os olhos de ver, como disse Jesus, e os ouvidos de ouvir, né? Porque ela é uma rica oportunidade para o nosso aprimoramento. Finalizando, diz Emmanuel, auxiliemo-los, assim, né, auxiliemos os médios, assim, na execução dos próprios deveres, dentro dos moldes da disciplina e da ordem, do trabalho correto e do respeito à consciência tranquila. Então, ou seja, seguirmos dentro daquele propósito, identificarmos realmente como deve ser a nossa conduta, o caminho que nós devemos seguir, que é seguindo, obviamente, aquele que é o nosso guia e modelo, não é? Que é Jesus. Então, auxiliemos, né? Porque o fruto perfeito, olha que interessante que Emmanuel fala, porque o fruto perfeito não é obra sublime apenas da vigilância e da obediência da árvore, mas também do carinho e da paciência que brilham nas mãos do cultivador. Ou seja, a árvore, ela vai estar ali, ela vai cumprir o seu trabalho, né, direitinho, que é crescer, produzir, né, e dar os seus frutos. Então, ela vai obedecer a esse trabalho. Instintivamente, ela vai obedecer a essa sua missão, essa sua tarefa. Mas nós precisamos, como diz Emmanuel também, do carinho e da paciência das mãos do cultivador, que vai plantar, que vai esperar o momento certo, que vai regar até elas fortalecer, as suas raízes ficarem mais fortes, né, e encontrar o seu próprio sustento no solo, não é verdade? Então, nós precisamos do nosso empenho, obviamente, porque nosso trabalho é aquilo que nós trouxemos para esta reencarnação, né, nossa tarefa. Nós precisamos, então, desse olhar de vigilância, de aprimoramento, de busca de nos tornarmos bons instrumentos, porque podemos ser medianeiros de espíritos muito inferiores, né? De espíritos que não estão ali, que não vão nos contatar, vamos dizer assim, da forma que seja, né? Para auxílio, para aprendizado, né, para a tarefa em conjunto, no sentido do bem. Então, precisamos estar atentos a isso. Mas precisamos dessa atenção das pessoas, desse carinho, desse olhar, né, de cuidado mesmo, né, com esse tarefeiro. Desse cuidado, porque não é uma tarefa, e a gente tem que ser aqui bem clara, né? Pelo menos, não sei para todos, para mim não foi, e às vezes não é ainda, mas não é uma tarefa muito fácil, não é verdade? Principalmente no início, quando tudo está começando, né, e fenômenos, enfim, e esse despertar, normalmente não é uma tarefa muito fácil, principalmente nesse início. Mas nós precisamos, então, do auxílio ali das pessoas da nossa casa espírita, das pessoas que participam conosco da reunião, daqueles que podem nos instruir, porque já têm o conhecimento maior, ou têm a experiência da própria mediunidade, já há tempos. Então, nós precisamos desse auxílio, né? E se for nós a auxiliar, que a gente verdadeiramente auxilie, né? Que a gente observe as dificuldades desses nossos amigos, né? Que estão passando. Aí eu trouxe rapidinho para nós aqui. Então, quando Emmanuel fala que todos nós temos dificuldades, temos realizações a conquistar, temos caminho, nossas tarefas, todos nós temos as nossas imperfeições, não é? Nossas necessidades de ajuste. Ele vem falando tudo isso. Aí nós temos aqui no livro dos médiuns, que eu trouxe só para pontuar, né? Nós temos aqui, olha, no capítulo 17, que é da formação dos médiuns.
Tem aqui o item no capítulo 17 da formação dos médios, que é perda e suspensão da mediunidade. Eu não vou aqui entrar nos capítulos, porque senão delonga, né? A gente precisa de encontros separados para isso, né? Mas então, a perda e suspensão da mediunidade, isso pode ocorrer. E por que pode ocorrer? Daí ele vai discorrer, né, Allan Kardec, de vários motivos. E é claro que dentro desses motivos existe o quê? A nossa falta de responsabilidade, de empenho, né, em relação à nossa tarefa. Não nos tornarmos esses instrumentos bons para a espiritualidade. Então tem vários aqui aspectos, né, mas é algo que nós temos que pensar como instrumentos através dessa mediunidade, que a gente precisa desse desenvolvimento bom da nossa mediunidade, nós precisamos dessa educação mediúnica, que é extremamente importante, né? Às vezes a gente escuta alguém dizendo, é só desenvolvimento, é só educação. Realmente, na minha opinião mesmo, pessoal, isso para mim são os dois. Nós desenvolvemos e educamos a nossa mediunidade. Então, nós temos aqui, olha, então é algo que a gente tem que pensar. Isso vem do quê? De acordo com aquelas nossas fragilidades, que Emmanuel elenca ali, né, no capítulo. Aí nós temos também no capítulo seguinte, capítulo 18, intitulado Dos Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. Aí tem o item que é assim, influência do exercício da mediunidade sobre a saúde. Olha só tudo que a gente tem que aprender, tudo que a gente tem que pensar. É uma tarefa, né, que exige de nós essa atenção diferenciada. Aí temos no capítulo 20, intitulado Da Influência Moral do Médium. Olha que interessante, né? Influência moral do médium. Olha só, nós influenciamos os nossos fenômenos mediúnicos. Nós influenciamos uma psicografia, uma psicofonia, até a nossa vidência, né? Enfim, todos os fenômenos. Nós influenciamos com o quê? Com a nossa moralidade, os nossos recursos morais. Por isso a necessidade do aprimoramento. Por isso que Emmanuel diz no início que nós temos que... Eu vou até ler para falar certinho a palavra dele, né? Temos, compadece-te dos médios, olha, ele pede isso para nós, principalmente daqueles que abraçam o serviço do aprimoramento e da redenção, né? Porque nós temos influência moral nos fenômenos mediúnicos. E por fim, aqui no capítulo 23 do Livro dos Médios, é da obsessão. Então Kardec também vai, né, trazer para nós, o codificador da doutrina espírita traz para nós essa necessidade do nosso entendimento em relação à mediunidade e à obsessão. Então olha como é importante, né, que a gente entenda tudo isso, que a gente tenha esse conhecimento, essa educação mediúnica, né? Porque nós temos todas essas condições aqui que Emmanuel trouxe para nós, essa e muito mais, né? Nós somos iguais a todos, os médios são iguais a todas as pessoas. Nós somos esses espíritos imperfeitos ainda aqui, neste mundo de provas e expiações. Então, somos falíveis dessas quedas, que são importantes. Então, é importante que a gente tenha essa visão e essa educação mediúnica. Só para finalizar, então, ainda dentro desse capítulo 17 que eu estou falando aqui, que é da formação dos médiuns, Allan Kardec diz assim, no item 12, é o finalzinho do capítulo. Com que fim a providência outorga de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade, ou seja, a mediunidade ostensiva? E os espíritos respondem, é uma missão de que se incumbiram. Olha só, nós nos organizamos lá antes de retornarmos aqui com esta tarefa, né? Estava ali já combinado. Então essa é uma missão cujo desempenho os faz ditosos. Claro, se nós conseguimos passar por esta mediunidade realizando uma boa tarefa, né? Com disciplina, com responsabilidade, com o nosso aprimoramento, a nossa transformação, vamos sair, obviamente, melhores do que quando entramos nessa reencarnação, não é?
E, por fim, Allan Kardec nos diz assim: a faculdade lhes é concedida, a espiritualidade, né, os espíritos da codificação. A faculdade lhes é concedida porque precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos. Então, olha que interessante, né? A faculdade da mediunidade, como qualquer outra faculdade que existe aí, né? Que existe em todas, em várias pessoas, variadas faculdades, todas. A mediunidade é uma faculdade. Só que ela é concedida porque nós precisamos dela para nos melhorarem, para que a gente possa se melhorar. Nós precisamos dela. Foi o combinado ali na espiritualidade, a nossa tarefa, o nosso trabalho. Então, essa mediunidade, se a gente tiver esses olhos de ver e ouvidos de ouvir, e nos aprimorarmos através dela, né, e do que ela nos ensina, nós vamos sair melhores desta reencarnação, com mais aprendizados, vamos sair melhores, buscando esse nosso aprimoramento e essa redenção que Emmanuel diz, né, no texto da Seara dos Médiuns. E essa mediunidade, com certeza, nos traz grandes ensinamentos. E não vamos pensar que os ensinamentos vêm só dentro de uma reunião mediúnica, com os espíritos que se manifestam, né, que a gente aprende com eles muito, né, com o que fazer e o que não fazer, né, dependendo da condição do espírito. Não é só dentro da reunião mediúnica que nós aprendemos com a mediunidade. Nós somos médium 24 horas. Por isso que nós temos que estar atentos a esses ensinamentos que essa nossa percepção vai trazer para nós, no nosso dia a dia. Que a gente não está nem pensando numa reunião mediúnica, nem pensando em mediunidade, e acontece algo, não é? Que nós temos que estar atento ali. Uma fala, um acontecimento, um olhar, um pensamento, uma intuição, qualquer coisa, de qualquer forma, pode vir para o nosso ensinamento. Mas a gente tem que estar realmente com esses olhos da alma abertos, né? Para que a gente possa compreender esses ensinamentos dessa abençoada tarefa mediúnica. Bom, então finalizamos aqui o capítulo 20 do livro Seara dos Médiuns. Eu agradeço muito a vocês que estão acompanhando, não é? O nosso estudo, as nossas reflexões pelo canal Horizonte Espírita. Se você gostou, dê a sua curtida, é importante, né, para nós. Comente, pode fazer suas perguntas também, tá? Se você tiver alguma dúvida, que eu vou tentar aí responder, se eu não souber, eu vou pesquisar, eu vou estudar e trazer a resposta. E compartilhe se você gostou, né? Se você acha que você conhece alguém que precisa também seguir esse estudo, que será importante, compartilhe. Então, vamos ajudar aí essa divulgação da doutrina espírita, né? De uma forma consciente, de uma forma tentando, né, da forma mais correta possível, certo? Então eu agradeço muito a presença de todos vocês que estão aqui acompanhando. Tenham uma ótima noite, tenham uma excelente semana e dentro desse estudo Seara dos Médiuns nos encontramos na próxima quinta às 19 horas. Um beijo, um abraço e até mais.